O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foram 4 magníficas leituras que acabamos de ouvir, e ela nos propõe um tema apaixonante: a relação que existe na Igreja entre 2 dons do Espírito Santo, o dom da profecia e o dom da caridade. Como ambos procedem do mesmo Deus, como ambos têm origem o Pai, por meio do Filho na força do Espírito Santo, não há contradição entre ambos. Quando existe oposição entre essas 2 realidades, a culpa não está nelas, mas na nossa compreensão. São dons necessários, imprescindíveis para a nossa vida cristã. Deus se utiliza dos mecanismos humanos para falar e para agir. Onde estava Deus quando aconteceu o incêndio na boate em Santa Maria? O pagão responde, e o ateu aplaude essa resposta: Deus não estava, Deus não se pronunciou, Deus não interveio, Deus não agiu, Deus não fez absolutamente nada.
Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Preso e me visitaste. Enfermo e fostes ver-me. Quando foi que te vimos? Nu, com sede, com fome, preso, enfermo? Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Deus agiu numa prova belíssima de solidariedade na tentativa de salvar os que ainda podiam ser salvos. Deus estava morrendo. Deus foi vítima da irresponsabilidade de alguns que podiam evitar a tragédia se houvesse a devida fiscalização. Por que Deus não fiscalizou? Porque ele seria um palhaço, um Deus irresponsável se fizesse tudo por nós. Como vocês, pais, seriam irresponsáveis diante de filhos maiores de idade se vocês fossem limpar a cama deles, dar banho deles, trabalhar por eles, colocar-se no lugar deles, quando eles podiam muito bem e podem caminhar com os próprios pés. A ideia de um Deus tapa-buraco, de um Deus que vem resolver todas as nossas dificuldades, sabendo que nós temos inteligência para fazê-lo, temos a liberdade para agir, temos autonomia para decidir, para fiscalizar, para punir, para lacrar aquele ambiente. Se isso não foi feito, a culpa não é de Deus. O mesmo Deus que respeita a nossa liberdade para praticar o bem e não nos força a praticar o bem, é o mesmo Deus que respeita a mesma capacidade e não nos impede de fazer o mal. A questão não é Deus, mas o uso que nós fazemos da liberdade que Ele nos deu. Essa é a questão. Permanecerá, porém, sempre o mistério. Por que, Senhor? 236 pessoas. E por que o sofrimento de tanta gente? A resposta não está nele. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus também foi vítima da maldade, da perversidade, da insanidade das pessoas, inclusive no Evangelho de hoje. Amados, importa em todo o drama onde a liberdade da pessoa humana está empenhada diretamente, importa que sejamos serenos e, ao tratarmos de Deus, não cometamos a ingenuidade, a infantilidade, a estupidez e a insanidade de remeter tudo para Ele. O mesmo Deus que deu a liberdade e permite que a utilizemos para o mal, é o mesmo Deus que nos dá a liberdade e espera que nós a utilizemos para o bem. Parece que existe uma cultura no Brasil, uma cultura de que não vai acontecer comigo, não vai acontecer no meu estabelecimento, não vai acontecer. E outros interesses envolvidos nesta talvez terrível catástrofe que parece que não é setorial, que não é sazonal, que não é local, mas é cultural. Deus espera que tiremos lições das tragédias e aprendamos com os nossos próprios erros. Ele agiu, Ele sofreu, Ele ainda está na UTI de vários hospitais do Rio Grande do Sul, agonizando. A bondade, a prudência, a honestidade, a retidão, o cumprimento do dever, a aplicação das leis dos homens, isso é tarefa nossa. Mas vamos analisar isto à luz do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Como é bom escutar a palavra do Senhor. No Evangelho do domingo passado, vocês se recordam de qual foi o último versículo? Todos ficaram encantados com as palavras que saíam da boca de Jesus. Como é gostoso a gente ouvir de Jesus aquilo que nos agrada, aquilo que satisfaz o nosso ego, que vem atender aos nossos reclames, enfim, que corresponde àquilo que a gente gostaria de ouvir. Como é maravilhoso
ouvir do Senhor o que a gente gostaria de ouvir. O verbo gostar, que gostoso. Mas é algo, atenção, instintivo. O gosto, ele tem relação com o paladar, tem relação também com o sentimento, afagar o nosso ego, consolar-nos quando nós precisamos ouvir certas coisas, mas nem sempre Deus atende às nossas expectativas. Nem sempre Deus nos diz o que nós queremos, gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos escutar. E aí a coisa muda de figura. Jesus está ainda em Nazaré da Galileia. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho do domingo passado. Depois que a comunidade fica encantada, ela logo fica espantada. Mas por que o espanto, se eles estavam encantados? Quando nós começamos a racionalizar as coisas, quando começamos a intelectualizar a ação de Deus na nossa vida, ao invés de explicação, vem complicação. E já falei da etimologia de explicar e complicar. Plexplicis, em latim, significa prega, dobra. Isso é uma linguagem dos costureiros. Roupa com prega, roupa com dobra é difícil de fazer, é difícil de entender, salvo se o costureiro já tem muita experiência para fazer aquela prega, aquela dobra. Daí se fala de explicar, tirar a prega, tirar a dobra, tirar a dificuldade. E complicar é exatamente o oposto. E onde está a complicação daqueles que num instante estão encantados e logo depois ficam espantados? Depois que Jesus fala, ficam fascinados. Menos de 2 minutos depois já querem ver o morto. A culpa é de Jesus que mudou o discurso? Não. A culpa não está no anunciador, mas na plateia, mas nos ouvintes. Expliquemos por que essa mudança de atitude, por que essa reviravolta em menos de 1 minuto. Amavam Jesus e depois passaram a odiá-lo. Não é este o filho de José? O que foi que eles fizeram? Eles deram uma conotação temporal a algo que é sobrenatural. Não interessa de onde vieram aquelas palavras, pelo menos uma pessoa inteligente, serena, sem preconceitos, que analisa o conteúdo. Não importa quem o está dizendo, quando a gente coloca o preconceito na análise de um fenômeno, desgraça tudo. Eu dou um exemplo. Fulano tem uma hostilidade tremenda com relação àquela ideologia, aquele partido ou aquela categoria de pessoas. Só que alguém daquela categoria de pessoas que ele hostiliza, que ele discrimina, usa da palavra. E o rapaz fala bem, domina a língua portuguesa, tergiversa com loquacidade, com inteligência, harmoniza muito bem as ideias, sistematiza o seu raciocínio, é brilhante quando ele fala. Só que o dito cujo carcará, que não quer dar o braço a torcer, começa a colocar qualquer coisa para desmerecer, para descaracterizar o brilhantismo daquela intervenção. E aí sempre começa a encontrar alguma coisa tangencial e esquece do essencial. Esquece do essencial. Eu me recordo, no domingo passado, eu falei 40 minutos. No final da missa, uma pessoa me procurou e disse: eu gostei daquela hora que o senhor falou da torcida do Corinthians. Mas me deu uma tristeza. Eu falei 40 minutos. Só ficou para aquela pessoa essa frase. Fulano, como intérprete da Bíblia, é um ótimo torcedor do Corinthians. Quem lembra disso do domingo passado? Pois 40 minutos de pregação, a pessoa centrou-se naquilo. Bem, cuide, recipitum per modum recipientes recipitum. Tudo que se recebe é recebido de acordo com o recipiente, com o recebedor. E cada recipiente é diferente dos demais. Pois bem,
Jesus no Evangelho de hoje é pedra de contradição. A palavra de nosso Senhor, belíssima, não encontrou eco no coração das pessoas, que depois de terem ficado encantados, começaram a relativizar, a contextualizar, a pegar coisas acidentais da pessoa de Jesus. Não é ele o filho de José, mas ele não mora aqui com a gente. Nós não conhecemos a sua família. De onde vem tanta sabedoria? Mas não interessa. O discurso é o que está em jogo. Se você não quer acreditar, reconhecer que Jesus é Deus, e talvez eles ainda não tinham essa consciência porque Jesus estava no início do ministério, mas por favor, seja sereno, seja pouco ponderado. O que ele disse, o que é que representa para você? Você está fascinado com o discurso dele. Por favor, reconheça, dê glória a Deus. Reconheça o fato de que foi brilhante, de que foi ungido, de que foi bonito e portanto veio de Deus. Quando nós não somos capazes disso, o pré-conceito acaba por tornar a obra de Deus na nossa vida algo inócuo. Aí é perdido que perda de tempo que a própria Santíssima Trindade venha falar com uma pessoa. Quando ela está fechada, bloqueada, quando ela está obtusa, quando ela está refratária a qualquer coisa que venha de Deus, ela arruma uma desculpa para dizer não quero, não aceito. Por mais inspirado que seja o discurso, por mais ungido, por mais carinhoso que seja o conselho, sempre a pessoa vai encontrar um defeito. Querem um exemplo? A esposa que aconselha o marido e tenta evangelizá-lo. Eu sei quem é você. Quem é você para falar de Deus para mim? Eu conheço o seu passado, o seu pecado, a sua queda. Na semana passada você chamou tal palavrão. Enfim, quando ele se vê acuado por Deus que se utiliza da esposa para tirá-lo do pecado, ele parte para o ataque e procura encontrar tudo para descaracterizar, para levar a tristeza, ao desânimo, para que ela se cale e assim por diante. Digam se não é. Digam se essa não é a trágica experiência humana. Pois bem, Jesus se sujeitou a isso. Hoje não é diferente. Se encontrarmos aqui uma pessoa com algum bloqueio contra a Igreja Católica, que esteja aqui talvez por causa de alguém que está com quem ela veio, não há discurso de Dom José, nem de Dom Oswino, nem do Papa Bento XVI, nem de Jesus que consiga convencê-la de que Deus está falando nesse momento. E no final da missa vem uma crítica dali, a outra por lá. A missa estava linda, mas a luz estava... Eu vi, veja que defeito triste. A luz estava queimada, já colocou um defeito. Depois, porque o serviço de som, enfim, estava assim, o fulano estava assim, a meia do outro estava assim, alguma coisa saiu errada e sai tangenciando. E se você tentar dizer, mas por favor, o discurso ficou alguma coisa, você é capaz de acreditar que Deus naquela hora estava falando? O que ficou de positivo para você? A vontade de ir embora. Pronto, não ficou nada para aquela pessoa. Ou seja, o preconceito. De onde vem esta sabedoria? Aí Jesus responde. Agora, Jesus vai intervir para sofrer. Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Jesus é o médico das nossas almas. Jesus contempla a dureza do coração daqueles com quem ele cresceu, com quem ele conviveu, desde a infância até aos 30 anos de idade. Agora, eles olham para Jesus e concluem: não é possível que do ordinário da nossa vida, que do meio de nós, surja alguém para dizer coisas tão bonitas. Não sabemos dizer se isso é uma mescla de inveja ou de hostilidade mesmo preconceituosa. Não dá para dizer, porque o texto não revela. Mas o fato é que se trata de preconceito. O preconceito significa: daqui não sai nada de bom, a não ser eu e as pessoas que eu amo, as pessoas do meu sobrenome e assim por diante. Um profeta só não é bem recebido em sua pátria. Quanto menor o ambiente em que alguém vive, mais intimidade, mais informações nós sabemos a respeito das pessoas que ali convivem.
a não ser que se trate de uma comunidade um pouco atípica, um edifício do Distrito Federal. Eu moro no Sudoeste, até hoje eu só conversei, oi, bom dia, boa tarde, com 5 ou 6 pessoas que eu encontro por acaso no elevador. Nem na prumada dos 5 andares lá no meu edifício eu conheço todas as pessoas. Porém, em cidade pequena não é assim. Cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo, todos convivem um próximo do outro. É possível que isso tenha levado as pessoas, mas não sei se isso aconteceu, mas vamos imaginar, Jesus ajudava o seu pai adotivo, São José, na carpintaria. Certamente Jesus, como carpinteiro, muitas vezes entrou na casa deles, foi instalar alguma coisa que São José fez, enfim. Olha o filho do carpinteiro, talvez tenha jogado bola de gude com eles próprios, talvez tenha brincado na frente da casa, talvez tenham tomado banho de rio, de cachoeira com todos eles. E agora? Mas espere, Jesus nunca tinha revelado isso para nós. E agora essa sabedoria que nos encanta. E veio a racionalização, veio o preconceito contra a pessoa que com eles conviveu durante tantos anos. Porém, agora vem 2 fatos do Antigo Testamento que Jesus vai citar para ilustrar por que um profeta não é recebido em sua pátria. Hoje diríamos, porque é tão difícil uma esposa evangelizar o marido, porque é tão difícil um filho evangelizar o pai, porque é tão difícil um irmão convencer o outro irmão que está longe da igreja para ele voltar para a casa de Deus, para se confessar, para comungar, porque a dificuldade é tremenda. É meu irmão, eu conheço esse capaz, eu já até briguei com ele, sei de muitos defeitos da vida dele, sei muito bem quem é a peça ou a trepeça, etc. É uma dificuldade tremenda. Lá em Alagoas se diz casa de ferreiro, espeto de pau. Ou seja, na casa do ferreiro tem tudo de ferro, mas quando eu preciso de um espeto, eu tenho que usar um espeto de pau, não tem espeto de ferro. Ou seja, eu sou autossuficiente menos para esse tipo de coisa. Isso eu tenho que precisar de uma realidade da qual eu não sou expert. Tem que pegar um pau, completa a oposição entre ferro e pau, casa de ferreiro, espeto de pau. Houve uma grande fome em toda a região. Não choveu durante 3 anos e 6 meses. Havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias. Todavia, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Ou seja, muitas viúvas em Israel, muita seca em Israel. Deus mandou o profeta para ir em auxílio de uma viúva no estrangeiro. Segundo exemplo, segundo fato, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Nenhum deles foi curado, senão Naamã do Sírio. A Síria, como vocês sabem, é pertinho de Israel. Não faz divisa, mas é perto. De Damasco, capital da Síria, para Tel Aviv, de avião, são 15 minutos, pertíssimo. O avião sobe e já está descendo. 2 países inimigos. Pois bem, o Antigo Testamento diz que o sírio Naamã, o general, saiu da Síria, foi até o profeta e se curou banhando-se 7 vezes nas águas do rio Jordão. O recado de Jesus foi claríssimo: vocês têm um coração duro para a presença de Deus que está no meio de vocês, enquanto os estrangeiros são dóceis à presença de Deus. E agora, quando eles ouviram estas palavras de Jesus, todos ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até um alto monte e queriam precipitá-lo de lá. Jesus ameaçado de morte. O que encantou acabou tornando causa de fúria para eles. Amados irmãos, Jesus passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. É uma frase que talvez não diga exatamente o drama daquele acontecimento. Eu presumo que foram palavrões, xingamentos, foram ameaças, foram impropérios tremendos, enquanto Jesus era arrastado para o alto monte. Quem conhece Nazaré sabe que existe um monte, lá tem uma igreja pequenininha, igreja cristã, católica, é a igreja do precipício, de onde, segundo a tradição, Jesus ia ser jogado. E Jesus correu.
e Jesus se escondeu. E Jesus se tornou vítima de ouvintes refratários, endurecidos, furiosos, depois de terem ficado encantados. Amados, a grande lição do Evangelho de hoje é que Jesus continua a dizer palavras encantadoras nos dias de hoje na igreja. Deus sempre fala por meio dos seus sacerdotes na Assembleia reunida, e por vezes, e muitas vezes, e inúmeras vezes, frequentemente, nos encanta, nos fascina. Mas às vezes também nosso Senhor, porque nos ama, nos instrui, nos quer bem, às vezes se utiliza dos lábios do sacerdote para nos advertir, para nos admoestar, para nos dar às vezes uma repreensão, para dizer coisas que precisam causar um impacto, porque há determinadas enfermidades, como costumo dizer, que não são curadas com qualquer remédio na farmácia. Para determinadas enfermidades, remédios, digamos assim, mais duros, com um efeito colateral um pouco mais intenso. Isso também é verdade do ponto de vista do uso da palavra na igreja. É quando a profecia se torna incômoda, é quando a palavra se torna denúncia, seja das estruturas injustas, das estruturas iníquas, como também das microestruturas, o coração de cada um. Há determinadas pessoas que têm a humildade de dizer: a palavra de hoje foi para mim, eu reconheço que Deus falou pelos lábios daquele sacerdote, e a figura dele passa, o sacerdote vai passar, importa que ele cresça e eu diminua. No domingo passado, vocês se lembram que eu falei da diferença entre palavra e voz. A voz passa, mas a palavra fica, porque a voz ela tem relação com a audição. Quando ela para, quando quem está falando para de falar, a voz desaparece, mas ela leva consigo uma palavra que tem uma força tremenda. Diz o salmo que acabamos de recitar: minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Pois bem, a palavra fica, a voz passa. Pois bem, mas quando em determinadas situações a palavra ela atinge um nível crítico, ou seja, ela foi denunciadora, ela feriu, ela tocou em algo que eu não queria ouvir, aquilo que estava guardado, aquilo mexeu comigo, aquilo me perturbou. Não entenda isso, por favor, como uma ofensa de nosso Senhor, mas como um gesto de amor. E aí entra o outro carisma de que falamos, a caridade. A profecia é entendida como uma forma de Deus manifestar o seu amor para conosco. Reparem o que diz o hino à caridade da segunda leitura de hoje: o amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, nada faz de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O problema é que às vezes nós não queremos que a injustiça que praticamos seja citada, nem queremos ouvir a verdade. Aí desgraça tudo. Então qualquer denúncia, qualquer afirmação, qualquer postulado, qualquer sentença, qualquer palavra que venha a desmascarar a mentira que estamos tentando encobrir, ou a lama que não queremos que descubram, o lixo que está debaixo do tapete, muito bem escondido da nossa personalidade forjada, aí a coisa fica complicada verdadeiramente. O profeta, na primeira leitura de hoje, tem consciência de que recebeu uma missão dolorosa da parte do Senhor. Jeremias exerceu seu ministério profético como a própria primeira leitura do começo diz, no tempo de Josias, rei de Judá, um dos reis mais ímpios, mais perversos e mais corruptos de Israel. Uma de suas táticas para manter o povo sob o seu domínio era a corrupção,
comprar profetas para que eles falem aquilo que ele quer ouvir, e comprar os sacerdotes para que eles se calem, ou quando decidirem falar, falem apenas aquilo que agrade ao rei. A profecia de Jeremias foi precisamente contra esse sistema de coisas. Ele foi ameaçado de morte muitas vezes, foi intimado a deixar Jerusalém, a abandonar a sua pátria, porque senão ele seria morto. Estamos na primeira leitura de hoje, no início do seu ministério, quando Deus diz a palavra seguinte a ele: antes de formar-te no ventre materno eu te conheci, antes de sair do seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Reparem o quadro terrível diante do qual o profeta se defronta. Ele vai profetizar para uma nação rebelde, recalcitrante, onde quase ninguém teme a Deus, quase ninguém reconhece Deus. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Amados, são duas coisas necessárias na igreja: a profecia e a caridade. A caridade é a maior de todas as dádivas que vêm do Espírito Santo, o maior de todos os dons. São Paulo, até comparando a profecia com a caridade, diz, segundo a leitura de hoje: se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. E aqui temos que tratar de outra questão que toca os profetas na igreja. Todos os batizados são profetas pelo batismo, por favor, mas aqui eu me refiro particularmente àqueles que são revestidos pela igreja do ministério sagrado, os sacerdotes. A profecia é um dom precioso que precisa ser contextualizado no âmbito de uma pleiade também de carismas. Um carisma, quando não é acompanhado pelos outros, ele acaba degringolando, acaba se tornando até uma fonte de devassidão para quem recebeu o carisma. Eu dou um exemplo: o carisma da profecia é uma dádiva, mas se esse carisma não vem acompanhado, por exemplo, da humildade, o profeta pode se tornar uma pessoa soberba, convencida, petulante, arrogante. Ele sabe que Deus lhe deu um dom, mas não é humilde diante das pessoas, trata os demais com desprezo. Na hora em que prega, não é Deus que ele prega, ele se prega porque quer aparecer, quer ser elogiado, quer ser aplaudido e assim por diante. Um carisma precisa sempre vir acompanhado do outro. É lógico que não há contradição entre profecia e carisma, porque já vos disse, ambos procedem do Espírito Santo. A caridade não se alegra com a injustiça e se rejubila com a verdade. Quem ama, denuncia o erro da pessoa amada, e quando faz, não faz com pirotecnia, não faz com o sentido de agressividade, de pura contestação. E nesse sentido, o profeta na igreja é diferente do baderneiro, daquele ateu que participa de tantos questionamentos, de tantos protestos, de tantas greves, por mais legítimos que sejam à luz da lei dos homens. Existe uma diferença tremenda entre o contestador que não crê em Deus e o profeta cristão. O profeta fala não o que ele pensa, mas o que Deus manda, e ele tem limites. Ele sabe que faz isso porque é Deus que está mandando, e sabe também que é preciso empenhar a caridade, o amor ao denunciado. Ele sabe separar bem o pecado do pecador, ama o pecador mesmo denunciando o seu pecado, é intransigente com a postura, mas é doce com aquele que tem, que exerce a postura. Eu termino a homilia pedindo a Deus Todo-Poderoso que se digne primeiro
ungir, santificar, encher de graça, de sabedoria os corações dos profetas na igreja. Todos vós sois batizados no exercício do sacramento do batismo, quando corrigis uma pessoa, quando necessitais elevar a voz, quando necessitais usar uma linguagem um pouco dura, não ríspida, mas dura, diante de algum tipo de intransigência, estareis exercendo o ministério profético. Porém, que isso não redunde em agressividade, em desejo de vingança, em algum sentimento espúrio, mas que ele seja perpassado pela caridade, que é paciente, que é benigna, que não é vaidosa, que não se ensoberbece e que não se encoleriza, e assim por diante. Dom precioso, o da profecia, e também dom tão bonito, o da caridade. É preciso ter caridade, diz alguém. Espero que essa frase nunca seja desculpa para uma pessoa se calar, não seja legitimação para a omissão, para a covardia, se bem que há determinadas situações em que é perda de tempo falar. Não adianta discutir, o melhor que se há de fazer é retirar-se, como Jesus agiu no Evangelho de hoje. Jesus, ao fugir, não foi covarde, ele foi corajoso. Teve a coragem de se preservar, a coragem de se valorizar, quando contemplou, quando concluiu que naquela hora os ânimos estavam tão exaltados, a animosidade era tão periclitante, que era perda de tempo tentar dialogar, tentar uma composição, ou até discutir, porque pioraria a situação. O melhor caminho, a melhor saída foi se retirar. Bem diferente foi a outra situação. Jesus, ao entrar no templo, diante dos vendilhões que estavam profanando a casa de Deus, pegou o chicote: tirem isso daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Isso não significa dizer que ali Jesus foi corajoso e no Evangelho de hoje foi covarde. Nas duas situações ele foi corajoso, em nenhuma das duas situações ele foi covarde. O texto no contexto, a ocasião, como se diz o ditado, que faz o ladrão. Na ocasião em que Jesus estava diante de pessoas iradas, qualquer coisa que ele fizesse poderia até acelerar a sua morte. O que ele concluiu que precisava ser feito era escapar deles e fugir. A coragem de fugir. Mas lá no tempo, ele tinha que intervir. Se ele se calasse sob o pretexto da caridade, que isso não é da minha alçada, eu não vou me meter nisso, posso arrumar confusão. Jesus não pensou assim: tirem isso daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Bem sabemos, amados, das muitas dificuldades que nós enfrentamos para exercitar o ministério da profecia e o dom da caridade, e equilibrar e harmonizar bem essas duas realidades. Estamos aqui exatamente para isso. Meu Deus, eu vos peço nesta Eucaristia, para mim batizado, que vós coloqueis nos meus lábios as vossas palavras, ainda que elas sejam duras e incisivas, mas quando eu precisar exercitar essa dimensão tão importante da minha fé cristã católica, que eu faça com caridade, que eu faça com paciência, que eu faça sem encolerizar-me e sem guardar rancor das pessoas que precisarei corrigir, admoestar ou às vezes levantar a palavra quando elas precisarem ouvir. Dai-me, Senhor, a graça da caridade, a graça da misericórdia, que não é covarde, que não pode se viciar em certas situações, porque agindo assim, movido pelo vosso Espírito, eu imitarei plenamente Jesus Cristo, vosso Filho, cujas palavras ora fascinam, mas ora também despertam a incompreensão dos maus. Nem por isso deixarei de falar, nem por isso me calarei, nem por isso me omitirei, pois prestarei contas daquilo que tu me colocares, nos meus lábios. Eu prestarei contas daquilo que o Espírito colocar no meu coração e pedir. É hora de falar, é hora de aconselhar, é hora de dizer isso não, é hora de dizer isso basta, é hora de dizer aqui na minha casa não aceito, não tolero, não permito, isso não vou admitir, e ponto final, bati o martelo. Essa é a minha decisão irrevogável e irretratável. Às vezes, Senhor, será necessário dizer: não tem mais condição de ficar aqui, eu tenho que me retirar. É quando a esposa, diante do marido bruto, toma a decisão de sair de casa.
não tenho mais condição de conviver com essa pessoa. Eu vou agir exatamente como Jesus agiu no Evangelho de hoje. Depois de muitas tentativas sofridas, de muito drama, muitas lágrimas derramadas, muitas discussões, ela chegou à conclusão de Jesus no Evangelho de hoje. E ele, passando no meio deles, retirou-se. Amados, são muitas as formas do exercício do dom da profecia. Deus sustente, anime, inspire, fortaleça o coração de todos vocês, profetas, pelo batismo, e ajude também aos ministros da igreja para que cada um no seu estado de vida possa desempenhar com coerência esses dons tão preciosos que nós refletimos na homilia de hoje: o dom da profecia e o dom da caridade. Toda profecia é caridosa e toda caridade é profética. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.